Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início ao nosso estudo básico de mediunidade. Estamos iniciando hoje um novo assunto, dentro daquela sequência que nós programamos lá no início. Hoje nós vamos falar sobre evocações. Então, o nosso tema 15, das evocações dos espíritos. E nosso estudo da aula 44, evocações e linguagens. Vamos então, antes de começar, pedir que o Mestre Jesus esteja sempre aí iluminando nossos corações e que nossos anjos guardiões e protetores possam estar conosco aqui, nos intuindo para o bem, para que possamos fazer um bom estudo. Vamos lá? Então, dentro desse assunto, evocações e linguagem, nós pesquisamos principalmente no livro dos médiuns. E nós temos, no capítulo 25, falando sobre evocações, que diz o seguinte, dá até um exemplo. Quando queira chamar determinados espíritos, veja que ele já começa, Kardec já começa tratando de um diferencial, né? Porque são determinados espíritos, não é qualquer espírito, um determinado espírito, quando você queira chamar. É essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos, e que podem ter motivo para acudir ao apelo, quer dizer, a esse chamado, como parentes ou amigos. Então, neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo. Ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Então não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou um não. E aí ele vem dar um exemplo aqui. Mas o que chama atenção, que nos chama atenção aqui, é justamente de escolhermos, estarmos tentando conversar, falar com um espírito amigo, com um parente, alguém que a gente realmente conheça, não é verdade? Porque se formos falar com um outro espírito qualquer, sem que você determine, né, quem ele tenha sido, né, quando estivesse aqui encarnado, vai ficar mais difícil você atestar a veracidade da comunicação. Existem muitos espíritos brincalhões, zombeteiros, tem outros que agem mesmo de má fé, propositadamente. E como nós não temos condições, quando encarnados, de sabermos quem realmente é, vamos ter que averiguar pela linguagem, pelos fatos contados, pelas respostas às questões que você puder fazer. Então, se não for um espírito conhecido, se não tiver alguém da família por perto que conheça o espírito, vai ficar meio complicado de você ter ali uma boa comunicação. A não ser que você esteja tratando de um espírito sofredor que apareceu. Eles aparecem também, nós vamos ver isso mais adiante. Então Kardec coloca aqui um exemplo. Estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? E etc. Vai por aí. Ele dá aqui alguma ideia de como se poderia fazer isso. Tem uma observação aqui do capítulo 17, que até agora nós estamos ali no capítulo 25, que é o mais importante, que fala sobre evocações. Mas no capítulo 17, ele chegou a comentar sobre evocações e diz: mais tarde essa preocupação se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer assim uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil. Não diga a respeito as coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem é dirigido. Então, quer dizer, Kardec ele está querendo dizer aqui que
depois, posteriormente, quando você já estiver bastante envolvido com a reunião, né, em falar com esse espírito, você não vai ficar tomando essa preocupação. Quero me responder, posso me fazer escrever, responda sim ou não. O espírito já vai estar frequentando ali, né, porque sabe que você o invocou, ou ele vai te dizer que não vai voltar mais. Tem isso também, tá? Então, uma observação que ele coloca, que está no capítulo 18 também, que nós já vimos que é importante, nós já falamos sobre isso em outras aulas, né? Que ele diz que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com os espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente, ou seja, levianamente, e por gracejo constituem verdadeira profanação, que facilita o acesso aos espíritos sombeteiros ou malfazejos. Aquilo que eu falei, eles sempre estão aí, né? Eles querem se comunicar também. Esses espíritos sombeteiros, eles não têm o que fazer. Então, eles se sintonizam com qualquer vibração que ocorra de comunicação e vão se aproximar, né? Principalmente porque os outros espíritos que estão ali junto com aqueles com os quais você quer se comunicar, também estão muito próximos da Terra, da superfície. Também são espíritos atrasados como nós. Então vão chamar a atenção. Então é uma preocupação. Por isso que ele fala, você se recolher antes, né? Alguns dias antes você já está se preparando, né, para poder tomar aquelas atitudes de chamar algum espírito para conversar, ou até mesmo de auxiliar até mesmo um zombeteiro desse que esteja precisando de auxílio. Vai ser difícil de conversar com ele. E aqui no 269, ele diz que os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Então, é aquilo que eu falei, pode ser um espírito sofredor, ou pode ser um espírito zombeteiro, que esteja também, ou malfazer, esteja querendo se comunicar, e ele vai aproveitar a oportunidade. E aí é que você vai descobrir através das respostas, ou de você insistir em que ele fale o seu nome completo, de onde ele é. Ele não vai conseguir ficar mentindo, ele vai errar uma hora dessa. E você insistir que ele fique falando de Deus, de Jesus, ele muitas vezes não gosta, a maioria não gosta. Tá? Aqui tem um exemplo que Kardec colocou, eu vou ler para vocês, de uma comunicação daquele laboratório. Eu sempre falo, a Revista Espírita é o laboratório de Kardec. Essa é de novembro de 1862. Ele anotou aqui do médium, o senhor Del, né? E ele fez pela tiptologia. Então é interessante que ele fez as perguntas, nós temos a resposta, para que nós possamos saber como acontecem essas evocações e entender um pouco dessa linguagem deles, tá? Então ele diz o seguinte, a pergunta ao guia protetor: podemos evocar o espírito que animou o corpo, que se vê no subterrâneo da torre de São Miguel de Bordeaux, que parece ter sido enterrado vivo? Olha que interessante, Kardec, ele colocou isso aqui justamente para que a gente pudesse analisar. Se você buscar lá na Revista Espírita, você vai ver que não é só esse trecho que eu estou apresentando aqui, é um trecho muito longo, porque ele faz uma análise para ver a veracidade das informações, né? Nós já fizemos esse estudo sobre esse lado moral, né? Tanto do médium quanto dos espíritos, para você poder confiar ou não na mensagem. Então você sempre desconfia da mensagem e avalia ela depois, tá? Na hora, às vezes, pode até avaliar se tiver muito xingamento, se o espírito estiver errando o nome dele várias vezes, né? Você começa a notar, né, pela moral, né? Aí você já fica, como se diz, com o pé atrás, né? Mas vamos prestar atenção que ele trabalha, para você ver, esse médium trabalha com um guia protetor, não é qualquer guia. Tem guia que pode te guiar para qualquer lugar.
esse aqui é um guia protetor. Então vamos lá. Aí ele diz que sim, o guia que respondeu. E ainda fala que isso vos sirva de ensinamento. Aí fez a evocação, né? Chamou o espírito, tal, falou o nome dele, né? E pediu a presença dele. Aí o espírito se manifestou. Aí 3. Podeis dizer o vosso nome quando animáveis o corpo de que falamos. Ele pede a confirmação, né? Porque ele podia errar, dar um outro nome e não ser o espírito. Ainda mais que o guia falou, isso vai lhe servir de ensinamento. Aí ele respondeu, Ilaume Remone. Aí vossa morte foi uma expiação ou uma prova escolhida a fim de progredir? Ele diz que ele foi enterrado vivo. Aí o Espírito responde, meu Deus, por que na tua bondade seguir a tua sagrada justiça? Sabeis que a expiação é sempre obrigatória e que quem cometeu um crime não a evita. Eu estava nesse caso, então ele confirma que foi uma expiação, não uma prova que ele escolheu, foi uma expiação. Então ele fala, eu estava nesse caso e é tudo que tem a dizer. Então ele não quer falar muito sobre o assunto, deve perturbar ele ainda. Após muito sofrimento, cheguei a reconhecer meus erros e experimento o arrependimento necessário para me achar em graça ante o Eterno. Então ele ainda está em tratamento, ele está ainda caminhando nessa direção de se melhorar, mas já teve muito sofrimento, pelo que ele diz. Nós vamos ver, quem puder pegar e ler esse conteúdo todo da Revista Espírita, de qual nós estamos falando aqui, de novembro de 1862, né? Essa evocação vai ser muito interessante. Você vai ver que no final eles analisam e veem que é uma comunicação verdadeira, tá? Vai analisando pelas respostas que o Espírito dá. E é uma lição realmente, você vai aprender que já começa aqui, que expiação, conforme ele diz aqui, é sempre obrigatório. Então não tem como você fugir, é um equilíbrio, vamos dizer assim, das forças naturais, né? Uma observação importante que eu coloquei aqui, que diz o seguinte, nas reuniões regulares, naquelas sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem. Viu? Habituais, porque já foram evocados antes e estão sempre comparecendo. Eles vêm sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude mesmo da regularidade das reuniões. Existem também aqueles que não foram chamados, mas já compareceram, viram que tem uma reunião ali, uma sessão. Então eles vão comparecer de novo, porque interessa para eles poderem se comunicar. Então tomam então frequentemente a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis. Então você acaba reconhecendo eles de tanto que eles comparecem nas sessões, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. Então, quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequências farão melhor abstendo-se. Então, se você não acredita que está invocando em nome de Deus, que possa realmente ser atendido, então é melhor você não fazer, porque você não acredita. Porque eles percebem se você está enganando também, se a sua fala é verdadeira ou enganosa. Para eles é mais fácil descobrir isso do que nós descobrirmos se eles estão nos enganando. Para você ver. Então, encontrei aqui no item 270, tá? Que é já mais um pouco à frente, que ele diz o seguinte: quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, eu estou aqui. Ou ainda, que queres de mim? Às vezes entra diretamente
em matéria, respondendo de antemão as perguntas que eles queiram dirigir, porque eles leem o nosso pensamento. Isso que o Kardec colocou aqui no item 270 é até de se chamar muita atenção. Às vezes entra diretamente em matéria respondendo de antemão as perguntas que ele queira dirigir. Porque você às vezes está fazendo aquela reunião, aquela sessão, para perguntar a determinado espírito se ele esteve presente em tal local, né, em que aconteceu determinada coisa, né, vamos dizer assim. E antes de você perguntar, ele já chega dizendo: eu estou aqui, né, e responde já a questão antes que você faça, porque é muito mais fácil para ele ler as nossas mentes, né, do que nós lermos o que eles estão pensando. Vai ficar muito difícil, a não ser que eles permitam, né? Nós já temos a mente mais aberta, principalmente porque estamos ali tentando nos comunicar. Então, por isso que vigiar e orar, se preparar antes, conforme Kardec recomendou, tudo é importante. Ter um guia protetor é importantíssimo. Se você não tem, você está se arriscando muito, né? É claro, não vai deixar de fazer. A comunicação dos espíritos faz parte do espiritismo, né? Um centro espírita sem comunicações seria um centro espírita? Acho que pouco provável. Mas nós precisamos de ter atenção e estudo, de nos prepararmos sempre, tá? E na 272 ele fala que convir que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que o assistem. Tá vendo? É isso que eu estou chamando a atenção, né, do guia protetor. Então, visto que com os maus assistidos as evocações nenhum caráter pode ter de autenticidade. Então Kardec não está proibindo de você fazer a evocação se você não tem espírito protetor, se você não está bem dirigido ainda. Faça como um teste, como um aprendizado, mas sem confiar no que você vai receber, tomando toda a cautela, se preparando antes, fazendo os estudos, compreendendo do que você está fazendo ali, do que você está tratando, né? Ele diz aqui, ó, em 273, convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações. Então ele pede que você tenha prudência. Na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não seja feita essas evocações, visto que somente aquelas pessoas que se acham aptas a analisar a resposta, a julgar a identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões. Por que ele está falando assim? Porque se você resolve descobrir algo para um amigo seu, falando com o pai dele que já faleceu, com um parente que já tenha falecido, que você acha que conhece, mas quem conhece mesmo é o parente. É a pessoa que conviveu com aquele espírito quando estava encarnado. Se você não tem essa ligação, é melhor você não tentar descobrir as respostas, porque ele vai aparecer um espírito qualquer te enganar. Eu já vi muitos médios que não se preparam, que não estudam, fazerem comunicação, né? Darem cartas, respostas. Né? Eu mesmo já fui chamado uma vez por uma amiga que quis me dar uma carta, né, de um parente que já havia partido, né? E eu não pedi nada, ela cismou que eu tinha que aceitar a carta. Eu não quis, eu falei, olha, eu não quero. Aí lá, você não quer porque na carta ele está reclamando muito de você, tal, e falou umas coisas que não tem nada a ver, absurdas. Então você vê que é um espírito zombeteiro, né, brincou com ela, porque ela quis fazer de bom grado, é claro. Ela fez uma sessão lá, que ela é médium, pediu uma mensagem para mim. Agora, ela não conhecia, ela conheceu a pessoa, esse meu parente. Foi muito rápido, ela não teve contato direto com o meu parente, não teve
uma intimidade assim para saber se era ele mesmo. Aí recebeu uma mensagem qualquer, até absurda, né? Mas eu deixei quieto para não ofender a amiga também. Mas ela fez tudo errado, coitado. Mas está aprendendo, né? Mas ainda bem que fui eu que sei, que conheço, que foi da forma errada, né? E conheço o espírito pelo qual ela achava que estava se comunicando, era outro espírito, não era o que eu conhecia, não era meu parente. Então ele diz aqui, olha, além disso, a presença dessas pessoas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que não inspiram nenhuma simpatia, ainda tem isso. Então Kardec deixa muito bem claro. O livro dos médios, ele é fantástico, o Kardec fez um trabalho, uma evolução no pensamento, para que a gente possa compreender melhor. Agora que nós já tratamos das evocações, nós vamos começar a ver um pouco sobre linguagem. Tá? Então, iniciando aqui no item 280. Vocês já vão entender por que essa separação. O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente que tom convém que lhes fale. Eu deixaria esse aqui até sublinhado, sabe? Porque esse trecho, esse primeiro parágrafo aqui, no início, né, desse primeiro parágrafo, Kardec colocou algo muito importante, o grau de superioridade ou inferioridade. Então, você não sabe que espírito está ali falando com você, e você vai identificar isso. Isso vai indicar naturalmente com que tom se convém falar com ele, com o espírito. Tá? Porque você não vai falar de qualquer forma. Né? Se for um espírito mais evoluído, você não pode falar com gírias ou tratar ele de qualquer forma, porque ele não está a seu dispor, ele não é seu escravo, ele não tem que estar ali. O espírito superior, ele vem trazer algum ensinamento para você, principalmente se for um guia, né? Um guia protetor, que ele seja superior. Então é evidente que quanto mais elevado eles sejam, tanto mais direito tem ao nosso respeito, viu? Respeito, as nossas atenções e a nossa submissão. Então, quanto mais elevado, mais respeito, mais atenção. Não lhes devemos demonstrar menos deferência do que lhes demonstraríamos, embora por outros motivos, se estivessem vivos, que na Terra levaríamos em consideração a categoria, a posição social deles. Já no mundo dos espíritos, nosso respeito tem que ser motivado pela superioridade moral de que desfrutam. É aquilo que eu já comentei em outros estudos passados, né? O que manda aqui, né, nesse grau evolutivo de cada espírito, até mesmo aqui na Terra, se nós pensarmos bem, ainda é a moral, é somente a moral. Quanto mais moral você tiver, mais amor você tem ao próximo, mais respeito às leis divinas, aos ensinamentos do Mestre Jesus. Aqui também acontece isso, só que nós enxergamos de forma diferente. Você vê títulos, posições. Ainda bem que no Espiritismo não tem isso, não tem um bispo espírita, não tem um pastor que é dentro do Espiritismo, não tem. Os dirigentes são iguais a nós, a todos nós. As oportunidades são as mesmas. Claro que algumas casas espíritas exageram e alguns assumem uma posição lá num trono, né, e não deixam ninguém chegar perto. Mas a gente vê que não é espiritismo. Mas acontece, infelizmente acontece, porque nós somos atrasados. Somos um povo atrasado. Né? Embora muito se tenha dito, Divaldo trouxe livros psicografados sobre a caminho do rumo do mundo da regeneração. Estamos a caminho ainda. Não é mundo de regeneração. E depois, quando entrar no rumo, ainda não é mundo de regeneração. Está arrumando para ele. Está no caminho. No caminho certo. O mundo, o planeta que já está se transformando. Temos que nos preparar. Uma observação importantíssima aqui
está dentro ainda do livro dos médiuns, sobre essa linguagem. Ele fala que o espírito de venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus. Então ele era católico, tá? Praticante da lei de Jesus. Respondeu certa vez a alguém que o evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Aí ele respondeu aqui, né? Nós vamos ver a superioridade moral desse espírito. Deverias ao menos dizer ex-monsenhor, porquanto aqui só há um Senhor, que é Deus. Tá vendo? Fica sabendo, muitos vejo na terra se ajoelhavam, né? Que ele via na terra, se ajoelhavam na minha presença, diante dos quais hoje me inclino. Olha a importância da humildade também observada na comunicação do Espírito. É aquilo que o Kardec avisou a gente antes, tá? Naqueles itens. Observar as respostas dos Espíritos, né? Ver a moral se está acima da nossa. Tá? E aí você vai saber com quem realmente você está falando. Nós temos aqui no item 280, nós estamos finalizando, tá, pessoal? Estamos chegando quase aos finalmente aqui, né, do nosso estudo, já nesse assunto agora da linguagem. No item 280 ele diz o seguinte: os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são indubitavelmente menos dignos de nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Então você pode ter espíritos sofredores ali que estão realmente arrependidos, mas outros vêm com cinismo, que são zombeteiros demais. Mas, pelo menos, devemos-lhes a piedade que nos inspira os maiores criminosos. E o meio de os reconduzirmos ao silêncio consiste em nos mostrarmos superiores a eles, que não confiam senão nas pessoas de quem julgam nada terem que temer, porquanto os espíritos perversos sentem que os homens de bem, como os espíritos elevados, são seus superiores. Então ele já sabe que eles não conseguem superar ao amor, a moral elevada. Então, penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram-lhes altares. Para nós, eles são apenas criaturas mais ou menos perfeitas, e altares só a Deus se levantam. Então, isso aqui é até um comentário interessante, que nós vemos por que foi pela ignorância que se criaram altares, sacrifícios. Isso é fácil de entender, né, pessoal? Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe de se acharem, né, de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem todos é dado penetrar certos mistérios. Então, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares, mas não sabem do que muitos homens, que entre eles como entre estes há presunçosos sofômanos, quer dizer, aquele hábito de querer passar por sábio, né? Que são aqueles falsos sábios, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos, né? Chamam também pseudo-sábios, é isso? Que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos dessas ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhe pertencem, para impingirem as suas utopias, que realmente eles fazem essa usurpação de identidade, né? Eles fazem muito isso. Não tem como você impedir, porque são espíritos atrasados, são nossos irmãos. Nós também poderíamos estar lá
perturbados, mas por isso nós devemos estudar bem. André Luiz chama a nossa atenção para que nós estudemos, que nós aprendamos sobre o plano espiritual, sobre essas comunicações. Nós temos muitos estudos nas revistas espíritas, no Céu e Inferno. O Céu e Inferno é excelente para a gente fazer essas análises. Não julgamento, nem condenação, né? Lembra, o Cristo já falou, não julgueis para não serem julgados, mas é para que você compreenda como funciona todo esse mecanismo, o que nós vamos encontrar lá, para que quando nós chegarmos lá, não cheguemos tão perturbados quanto a maioria chega. Até descobrir que você é um espírito, descobrir que aquilo que você estudou está ali acontecendo, né? O mecanismo todo que você viu realmente é aquele mecanismo que está ali na sua frente. Pode levar um tempinho. Se você estudou bastante, compreendeu, se envolveu bastante e principalmente vai cheio de amor, né? E tentou sempre se elevar moralmente, você vai conseguir ser bem assessorado, fazer uma boa passagem, não se perder, né? Naquela imensidão lá que é o nosso mundo espiritual. Aqui nós temos algumas referências, tá, que nós utilizamos, que é sempre importante falar para vocês. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, é o foco principal de evocações e linguagem. A Revista Espírita de 1862, em novembro, fala sobre os mistérios da Torre de São Miguel, em Bordeaux. Peguem essa revista espírita, façam essa leitura que é muito interessante para completar o nosso estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo foi essa última parte que nós lemos, a introdução, número 2, né, o item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz realmente falando sobre essa impressão que nós temos. E tem um outro livro que eu não coloquei, que é Estudando o Livro dos Médiuns, da equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Estou com ele aqui em mãos. Esse livro, no item capítulo 7, fala sobre evocação ou comunicações espontâneas. É um livro muito interessante, um livro de estudo. Ele pega do Livro dos Médiuns, justamente do capítulo 25, que fala das evocações. Pega o item 269 já de cara, né, e fala: cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens, e nenhuma desvantagem haveria senão a exclusão absoluta de uma delas. É uma proposta sobre evocação. É dentro daquilo que nós falamos aqui, que estudamos, fala razões para evocar, né, sobre as restrições às evocações. É um estudo muito importante. Tá? No final ele deixa uma psicografia aqui, bastante interessante, que eu vou ler para vocês para encerrar o nosso estudo de hoje. Está nesse livro, Estudando o Livro dos Médiuns, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 7. No finalzinho ele diz: saudoso recado. Hoje vejo em luz suave, sem sofrimento, sem dores, assistindo a esse conclave, na presença dos mentores. Aos meus companheiros, que no corpo ainda está, não demorem muitos anos, venham logo para cá. Minha Carminha querida, dona dos afetos meus, deste outro lado da vida, os meus olhos fitam os teus. Daqui vos fala Astrogildo, com Petitinga do lado, Etienne Deolindo e o Amarildo com Leopoldo Machado. É incrível, né? E isso aqui, ele diz que foi no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá com o Divaldo, né? O poeta Astrogildo Silva. Que esse projeto Manuel Filomeno de Miranda é feito com o pessoal de lá. Tá? E eles receberam. Ele fala que se não bastasse o timbre da voz característico, né? Porque eles conheciam ele. Mas, de fato, nós temos que tomar muito cuidado, nos preparar, estudar, tá?
Esse é o conselho que a gente sempre dá. Eu mesmo estou aprendendo com vocês. Quando eu trago essa divulgação aqui, eu também sou obrigado a estudar, a rever assuntos, a melhorar um pouco mais. Eu também sou um aprendiz. Todos nós estamos estudando juntos, para que possamos continuar. Durante a semana, fechem seus links com esses livros, com essas referências. Quem puder adquirir esse livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, são diversos livros, né? Esse aqui, Estudando o Livro dos Médiuns, se encaixa bastante aqui, mas tem outros livros, é tudo tratando da mediunidade, sobre passes também, sobre visita fraterna. É um projeto fantástico, excelente para todos nós. Que Jesus continue iluminando seus corações e continue nos acompanhando e estudando conosco. Até a próxima.